No século XVI, tem a invasão tártara na Crimeia, com a ajuda da Inglaterra, Olha. da Alemanha e da França. Nessa época a Crimeia pertencia à A Rússia. Crimeia sempre foi russa, Sempre foi russa. sempre foi russa. Aí no século XVI houve outra invasão, a invasão polonesa, sueca e lituana. Então a Suécia já invadiu a Rússia. Já invadiu a Rússia e vai invadir de novo. A gente pode dividir a história da Rússia em 3 etapas: o Império Russo, a União Soviética e a Rússia moderna. A Rússia foi fundada no século IX. Sabe em que região? Na região onde hoje é a Ucrânia. Aquilo lá sempre foi Rússia. O professor falou que a primeira capital... A primeira capital da Rússia foi Kiev. O nome do império era chamado Rus de Kiev, fundado no século IX. Um império extraordinário, de uma população, dentre outras coisas, com uma arquitetura belíssima, como imagino que você deva saber sobre a arquitetura russa. Sim. Aquelas igrejas com abóbadas bonitas, as construções muito bem acabadas e tudo mais. Kiev era a capital da Rússia. Século IX. No século XIII, veja bem, 200 anos depois, 300 anos depois, né, uma catástrofe, a primeira catástrofe aconteceu com a Rússia. Ela foi invadida pelos turcos otomanos. Os turcos otomanos praticamente dizimaram a sociedade russa. Os russos tiveram sorte de continuarem existindo enquanto nação, enquanto povo. Né? Isso no século XII? Isso no século XII, no século XIII, Tá. exatamente no ano de 1221. Tá. Essa invasão mongol durou 200 anos. Durou quase o tempo que o império tinha antes de ser invadido. E a Rússia aprendeu de maneira muito amarga que a sua condição geográfica ela é péssima para a defesa. Porque a Rússia é uma planície enorme, sem nenhum tipo de barreira, tanto de Oriente quanto de Ocidente. Os russos expulsaram os mongóis, né? E isso no século XV. Aí, vamos lá. No século XVI, tem a invasão tártara na Crimeia, com a ajuda da Inglaterra, da Alemanha e da França. Nessa época, a Crimeia pertencia à Rússia. A Crimeia sempre foi russa. Sempre foi russa. Tá. Né? E aí, a Crimeia foi invadida. Nessa invasão, no ano de 1571, saquearam Moscou. Né? Aí, no século XVI, houve outra invasão. A invasão polonesa, sueca e lituana. Então a Suécia já invadiu a Rússia. Já invadiu a Rússia. E vai invadir de novo. Tá. Né? Aí a expulsão dos poloneses e lituanos aconteceu no dia 4 de novembro de 1612. Lá na Rússia é um feriado chamado de Dia da Unidade Nacional, quando eles conseguiram expulsar os invasores. Né? Aí no século XVIII, a Suécia invade novamente a Rússia. E aqui uma coisa muito, muito interessante. O rei sueco era parente do czar russo, que era Pedro I, Pedro o Grande, e invadiu a Rússia. Pedro escreveu uma carta, está registrado nos arquivos, escreveu uma carta dizendo, parente, para que invadir? Mas a Suécia invadiu pela segunda vez a Rússia. A Rússia expulsou a Suécia e no território que é hoje São Petersburgo, era a área da Suécia, era território da Suécia. Aí, vê bem, vamos lá, século XVIII, invasão sueca. Século XIX, invasão francesa. Napoleão entrou na Rússia e incendiou Moscou. Tá? Aí, no século XX, no início do século XX, invasão japonesa no Extremo Oriente, a Guerra de 1905. Aí, para o mundo inteiro, a Primeira Guerra Mundial acabou em 1918. Concorda? Para o mundo inteiro, menos para a Rússia, porque houve uma guerra civil, que aqui para nós, de civil não teve nada. Porque veja que incrível, todos os países belicosos do mundo, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, invadiram, mandaram tropas para abafar a Revolução Russa, e a Rússia só teve paz em 1922. Olha. Aí teve o quê? Século XX. Invasão da Alemanha. A Alemanha invadiu a Rússia. Ali era o Império Austro... Não, a Alemanha nazista. A Alemanha nazista. A Alemanha nazista usou 3/4 de seu poderio militar para invadir a Rússia, a União Soviética. Nossa. Dos mais ou menos 60 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial, metade eram russos.
Só para você ter uma ideia, para a Rússia hoje, nazismo é algo abominável. Houve um desequilíbrio de gênero na Rússia que perdura até hoje. Na Rússia existem muito mais mulheres do que homens, porque muitos homens morreram agora, recentemente, há 80 anos, 81 anos. Né? Então, aí, vê, esse é o cenário. Aí eu pergunto para o professor Tiago, quem é o agressor, professor Tiago?